Podem sentar, meus amados irmãos e irmãs, aqui presentes em nosso templo, os ouvintes, aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, sejam bem-vindos também nesta noite, que é uma noite muito especial para a família anglicana de Santa Cruz do Capibaribe, pois hoje é a nossa celebração de 11 anos de inauguração de uma missão que virou igreja e que um dia, segundo a vontade de Deus, virá a ser sede de uma diocese. A belíssima liturgia dessa noite, através do lecionário, nos propõe o tema desta celebração: o templo, o santuário do Senhor. Ao recordar a dedicação desse templo como casa de oração para os anglicanos desta cidade, desde o dia 19 de novembro de 2011, recordamos, através das leituras que foram lidas nesta noite, os dois templos edificados em honra ao Senhor pelo povo da antiga aliança, povo de Israel, e o templo que Deus está edificando através do Espírito Santo na nova aliança, que é a sua igreja. Vamos então pensar, à luz dos textos que foram lidos, nesta temática sobre o templo como morada do Altíssimo, como morada do Senhor, e qual é o templo que hoje o Senhor está edificando na terra. Eu peço aos irmãos que abram mais uma vez as suas Bíblias e deixem a sua Bíblia aberta em 1 de Reis, capítulo 8, dos versículos 27 ao 40, que foi o texto lido, a primeira leitura dessa noite. Eu tenho a impressão que tem algum microfone ligado, algum instrumento ficou ligado ali, que essa microfonia não é normal. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, pois foi a primeira leitura que fora lida nesta noite. Nessa primeira leitura, nós ouvimos sobre a dedicação do templo de Jerusalém por Salomão, filho de Davi, cerca do ano 960 a.C. Depois de ter concluído a construção, aquela grande edificação, seguindo o modelo da planta original que Deus deu a Davi, tendo depositado dentro dele todos os objetos especificados pelo Senhor para o trabalho cerimonial dos sacerdotes, um objeto em especial foi o último a ser colocado lá dentro, no pavimento no lugar chamado Santo dos Santos. E era justamente este objeto que dava sentido àquele santuário, para aquele santuário ser chamado de a casa do Senhor. Quem lê o Êxodo, quem conhece a história do Êxodo, quem lê o Levítico, quem lê o Deuteronômio, conhece e sabe bem do que estou falando. Eu estou me referindo à Arca da Aliança. No Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, separado do lugar santo por uma cortina sobre a qual só o sumo sacerdote podia passar uma vez ao ano para fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado da nação de Israel. O sumo sacerdote entrava naquele lugar com uma corda amarrada em seu calcanhar, sinos presos em suas calças, para indicar que o sumo sacerdote estava ali dentro. Pois se ele resolvesse entrar no lugar santíssimo sem confessar todos os seus pecados, com algum pecado ainda por confessar, descia fogo do céu e o consumia ali mesmo, na presença de Deus. Como ninguém podia entrar lá,
para puxar o corpo do sumo sacerdote, se houvesse sido ali fulminado pelo fogo que caía do céu. A corda então servia para puxar o corpo carbonizado daquele que viesse a ser consumido por este fogo. Então era o lugar mais sagrado. E este lugar era sagrado por conta desta arca da aliança, que estava ali, sobre a qual existia uma tampa, e essa tampa era chamada de propiciatório. Sob esta tampa, sob esta arca, ficava a presença de Deus, a presença santa de Deus. A arca da aliança era o trono de Deus, e todos os objetos do antigo tabernáculo, que foi durante os 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto, foi o templo móvel deles, uma grande tenda, também cujas medidas, utensílios que ali haviam, todos foram dados por Deus a Moisés, para que Arão os confeccionasse. De todos os objetos que existiram ali na tenda, o único que permaneceu e que entrou no templo de Jerusalém no dia de sua inauguração foi a Arca da Aliança. Foi o único item da mobília original que continuou em serviço no novo templo, pois nada poderia substituir o trono de Deus, nem a lei de Deus que ficava dentro da arca. Era o objeto mais sagrado do povo judeu. A Arca da Aliança, que ficava no lugar santo dos santos, foi introduzida onde Deus estava presente e cuja presença estava acima dos querubins. A Arca da Aliança foi o trono de Deus. Os sacerdotes colocaram a arca diante de 2 grandes querubins que Irão havia feito, cujas asas se estendiam por toda a largura do templo. Isso pode ser visto em 1 de Reis, capítulo 6, versículos do 23 ao 30. Cada querubim, só para vocês terem ideia do tamanho desses 2 querubins que circundavam a arca, cada um deles media 4,6 metros de altura. Com 4,6 metros, a envergadura das asas deles que se encontravam. Então eram 2 querubins gigantes, diferente dos primeiros que ficavam sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. Esses ficavam nas 2 extremidades do templo, e as asas desses querubins, a envergadura dessas asas de cada um media 4,6 metros, fazendo com que as 2 se encontrassem, e abaixo dessas asas ficasse a Arca da Aliança, e sobre, como disse o salmista no Salmo 80, versículo 1, Deus estava introduzido acima dos querubins. A Arca da Aliança, que guardava no seu interior as tábuas da lei com os 10 mandamentos, era apenas um símbolo do trono e da presença de Deus no meio do seu povo. O que era realmente importante não era a arca em si, nem os querubins. O que realmente era importante era a presença verdadeira do Senhor em sua casa. E era justamente essa presença de Deus no templo, com o seu povo. Presença esta que acompanhou Israel durante 40 anos no deserto, por meio de uma coluna de fogo à noite e de uma nuvem durante o dia. Era esta presença, era o diferencial de Israel como nação, como povo de Deus. Nenhuma religião do mundo, naquela época, nem hoje, podia dizer que o seu Deus estava no meio do seu povo. Só Israel podia dizer isso. A maior propaganda de Israel como nação
e que causou tantas disputas, tantas invasões, tantas guerras, exílio, conflitos, era justamente isso. Israel tinha o que nenhuma outra nação da terra tinha: Israel tinha Deus. Deus estava com o povo de Israel. Esse era o diferencial. E a presença de Deus era o mais importante na nação de Israel. Então o texto que está diante de nós, de 1 Reis, fala da inauguração do templo. Fala do culto solene de dedicação daquele templo ao Senhor. Daquela casa de oração que Deus pediu, ordenou que fosse construído. Passou para Davi as medidas, as instruções, mas não permitiu que Davi o construísse, sendo, portanto, responsabilidade do sucessor de Davi no trono, Salomão. Durante 7 anos de árduo trabalho, levantando inúmeras ofertas, Salomão consegue concluir o templo do Senhor. E nesse dia, no dia de solenidade, no dia de culto festivo, solene, o povo estava presente, a nação de Israel, os judeus dispersos vieram para Jerusalém, para esse grande momento, para esta solenidade, para esse momento de celebração. E quando Salomão e os sacerdotes depositaram o trono do Senhor, a arca da aliança no Santo dos Santos, a glória de Deus desceu e encheu a casa do Senhor. A nuvem de glória que havia conduzido Israel pelo deserto veio agora habitar dentro do lindo templo construído por Salomão para a glória de Deus. Um templo é só um templo santo se a presença do Senhor estiver nele. Uma mesquita muçulmana, uma sinagoga judaica, uma loja maçônica ou um salão do reino não podem se comparar a um templo cristão. Por mais suntuoso que sejam esses templos e por mais simples e humilde que seja uma congregação cristã, pois somente entre o povo de Deus o Senhor habita. A presença de Deus está entre seu povo. E este é o significado do templo para os cristãos. Mesmo um prédio como este, em que nós estamos, que foi construído pelos seus proprietários, talvez sem nenhuma intenção de servir um dia como igreja, no momento em que aqui entramos e consagramos, no primeiro culto desta igreja aqui, consagramos ao Senhor este espaço, esse prédio deixou de ser simplesmente um prédio comercial e tornou-se um lugar sagrado para nós, a casa de oração dos cristãos, o lugar onde Deus manifesta a sua glória e é louvado e adorado pelo seu povo. Dai-nos, Senhor, condições de erguermos nesta cidade um templo em teu nome. Quando deixaremos de ser peregrinos aqui, de passarmos de um endereço para outro e termos um lugar fixo. Se este propósito estiver entre os teus planos para esta igreja, dai-nos, ó Pai, um espaço definitivo para congregarmos até a volta de Cristo. Um lugar onde possamos chamar casa do Senhor. Amém. Amém. Partimos do templo de Salomão, no dia de sua inauguração, onde Salomão fez esta belíssima oração ao Senhor. O que é bonito de se ver na postura do rei. Ele poderia ter ordenado que o sumo sacerdote fizesse isso, ou qualquer sacerdote ou profeta ali presente fizesse esta oração, mas ele mesmo, o rei, se pôs diante do Senhor. A forma como nós ocidentais adoramos é diferente, oramos é diferente de como os orientais oram.
Os orientais geralmente fazem suas orações de pé ou de joelhos e não oram com os olhos fechados. Eles oram com os olhos abertos e com as mãos estendidas. E o lugar para onde eles olham, a direção para onde eles olham enquanto estão orando, é para o alto, é para o céu. Então podemos imaginar esta cena do rei prostrado diante do templo, os braços abertos, o rosto erguido para o alto, os olhos fitos no céu, enquanto o rei faz esta oração, esta belíssima oração ao Senhor de dedicação do templo. Partimos deste evento para o segundo templo de Jerusalém. O templo onde Jesus se encontra, conforme foi lido no Evangelho desta noite. Vamos sair então desse texto, avance na Bíblia para o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Avance aí na sua Bíblia. Este foi o Evangelho lido nesta noite. A purificação do templo por Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22. Este templo de Jerusalém, onde Jesus se encontra nesta ocasião, não é o mesmo templo construído por Salomão, onde ele fez a oração inaugural daquele templo. Aquele templo foi destruído séculos anteriores pelos gregos, e um novo templo foi erguido, agora pelo rei Herodes. Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, o que mandou decapitar João Batista. Esse Herodes que construiu o novo templo é conhecido na história como Herodes o Grande. É o mesmo que manda matar as crianças em Belém, quando Jesus nasceu, depois que os reis magos não voltaram para o palácio dele para dar notícias sobre aonde estava a criança recém-nascida, o rei, o Messias prometido. É este Herodes que reconstrói o templo de Salomão, triplicando de tamanho. Se o templo original construído por Salomão já era majestoso, você imagine esse novo templo que o rei Herodes mandou construir. João narra neste capítulo que lemos o primeiro confronto de Jesus com as autoridades judaicas por ocasião da Páscoa, quando ele sobe a Jerusalém para a celebração da Páscoa e se depara com o pátio externo do templo, que era destinado para os gentios, era conhecido inclusive como pátio dos gentios, para que os gentios, os não-judeus, pudessem ali fazerem suas orações, orassem ao Deus de Israel, atendendo inclusive a oração que Salomão fez ao Senhor na primeira leitura. Se você acompanhou bem a primeira leitura de 1 Reis 8, o versículo 41, Salomão orou assim ao Senhor: também ao estrangeiro, que não for teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, e orar voltado para este templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Portanto, a finalidade do pátio externo do templo, se você quer conhecer como funcionava a dinâmica do templo, no final da sua Bíblia é capaz de ter alguns mapas. Algumas Bíblias de estudo trazem a planta do templo, tanto de Salomão quanto o do templo dos dias de Jesus. A finalidade daquele pátio era para que peregrinos, para que gentios que fossem a Jerusalém, pudessem ali orar ao Deus de Israel e ali se converterem ao Deus de Israel. Cumpria, portanto, um propósito evangelístico. Quando Jesus chega no templo, na casa do seu pai, o que ele encontra nesse espaço destinado aos gentios
é uma verdadeira feira livre. O pátio dos gentios está tomado de cambistas, de vendedores de animais para o sacrifício, onde os estrangeiros eram explorados pelos judeus e não tinham mais privacidade, o mínimo de reverência para fazerem ali suas orações. Os cambistas trocavam o dinheiro desses estrangeiros pelo dinheiro do templo, o único dinheiro permitido a ser colocado no gasofilácio do templo. Com esse câmbio, com essa troca monetária, os judeus exploravam esses peregrinos. Por isso ali tinha mesas de cambistas, ali tinha boi, ali tinha carneiro, cordeiro para o holocausto, pombas. Todos os animais que eram permitidos para o holocausto eram negociados ali, no templo do Senhor, no pátio dos gentios. Tudo isso era feito com o consentimento e a participação do sumo sacerdote e do sinédrio. Os religiosos, que deveriam zelar pela casa do Senhor, tinham participação nos lucros e, portanto, eram cúmplices dessa profanação, se não os responsáveis por esse comércio. Essa situação do templo era um sintoma claro da condição espiritual de Israel como nação. Podemos ver aqui o contraste entre a primeira leitura, a dedicação do primeiro templo, onde a glória de Deus encheu aquela casa, e a situação em que aquela casa se encontrava nos dias de Jesus. A religião dos judeus não passava de uma rotina enfadonha, liderada por homens de mentalidade mundana, cujo maior desejo era aumentar seu poder e enriquecer, explorando os mais fracos. A glória de Deus havia deixado aquela casa. Com um chicote nas mãos, Jesus expulsou todos do templo e soltou os animais. Fez uma faxina geral. Derrubou o dinheiro pelo chão, virou as mesas, expulsou os cambistas e disse aos vendedores: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Quando viram o zelo corajoso do Messias, os discípulos imediatamente se lembraram do Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me consumiu. O Salmo 69 é de caráter claramente messiânico e aparece com frequência no Novo Testamento. Quando Jesus purificou o templo, ele declarou guerra aos líderes religiosos hipócritas, e que por fim levou à sua morte. De fato, o zelo pela casa de Deus o consumiu até a morte. Era lógico, meus irmãos, que os líderes religiosos interrogassem ele depois de verem esta cena, verem Jesus agir com essa violência toda. Era natural que interrogassem ele a respeito de sua autoridade. Com que autoridade ele fazia estas coisas? De onde vinha sua autoridade? Afinal de contas, os judeus, o sinédrio, os sacerdotes é que eram os responsáveis por aquela casa. Eram os guardiões da casa do Senhor. Com que autoridade Jesus fazia isso? Jesus usou a imagem do templo para transmitir a eles uma grande verdade. No versículo 19, Jesus disse: destruam esse templo, destruam esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. É claro que, por causa da cegueira espiritual, os que ouviram não entenderam o que ele queria dizer. Mas quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, os seus discípulos imediatamente lembraram deste episódio e destas palavras. A declaração de Jesus nesse dia prenuncia a morte e ressurreição. E por isso os discípulos, depois da ressurreição, entenderam isso. No domingo de Páscoa, vejam, incompreendam o que Cristo quis dizer: em 3 dias eu reconstruirei, referindo-se não àquele templo de pedra, de mármore,
mas ao seu corpo, não apenas o seu corpo físico, mas a sua igreja, o seu corpo espiritual na terra, no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, Jesus Cristo começou a erguer um novo templo, que é a sua igreja sobre a terra. Aquele templo em que Jesus estava preocupado com o zelo, em zelar pela casa do Senhor. Aqui vemos a importância que Jesus deu àquele lugar, ao espaço de oração, que estava sendo profanado pelos líderes religiosos. Mesmo sabendo que aquele templo um dia viria a ser destruído, como de fato foi no ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi totalmente destruído e já não existe mais. O novo templo foi erguido por Jesus na manhã da ressurreição. E desde então, esse santuário tem se expandido de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E essa igreja, que hoje celebra 11 anos da dedicação do seu templo, é só uma pedra nesse grandioso edifício do corpo de Cristo, o santuário de Deus na terra, o templo do Espírito Santo, a Assembleia dos Santos, a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Agora sim, chegamos à segunda leitura, que foi feita nesta noite, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, pois é o texto base para a nossa reflexão nessa noite, o texto principal deste sermão. 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 23. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, para esse mesmo será salvo, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio desse século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios nas próprias armadilhas, na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie por homem, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Palavras do Senhor. Caminhamos para a conclusão desse sermão,
olhando para o texto da segunda leitura, que fala desse novo templo que o próprio Cristo está edificando através do Espírito Santo à sua igreja. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja. E nesse capítulo 3 de 1 aos Coríntios, uma igreja complicada, uma igreja difícil, o apóstolo usa 3 metáforas diferentes para descrever a igreja: família, campo e igreja. Para Paulo, a igreja é uma família, cujo alvo é nos levar à maturidade. Um caminho cujo alvo é a quantidade, e um templo cujo propósito é a qualidade. Nós vamos examinar o terceiro aspecto que Paulo fala: uma igreja com qualidade. Repitam comigo: uma igreja com qualidade. O que é a igreja? A igreja é o santuário da habitação de Deus, disse Paulo na segunda parte do versículo 9, no verso 23. Aqui no verso 9, Paulo vai dizer que a igreja é um templo. E o alvo desta igreja templo é a qualidade. A igreja é o templo de Deus porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Cada crente salvo é um templo do Espírito Santo. Você salvo, você justificado, você que foi eleito pelo Senhor, você é um templo. Você é morada do Espírito Santo. Esta igreja local, formada pelos crentes salvos, é o templo de Deus. Esta comunidade de fé é templo do Senhor, é morada do Altíssimo. Deus habita no meio de nós. A igreja universal, não é aquela universal não, da Record não. A igreja universal de Cristo, a igreja que está presente no mundo inteiro e que não é conhecida pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo, pela placa, pela denominação. A reunião, a soma de todos os crentes salvos é templo de Deus. Deus habita aqui na mesma medida que habita em qualquer ramo da sua igreja, em todas as igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Veja o que diz Paulo em Efésios no capítulo 2, versículo 19 ao 22, falando justamente dessa dimensão da igreja, da habitação de Deus em cada crente individualmente, na igreja local e na igreja universal de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Veja na sua Bíblia, depois a gente retorna para Coríntios. Veja aí o que diz a sua Bíblia. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito, ou através do Espírito. Escutem, meus irmãos. Nós que estamos edificando essa igreja há 11 anos, como morada de Deus, precisamos estar atentos, cuidado, quanto aos fundamentos sobre os quais estamos edificando e a qualidade daquilo que nós estamos edificando nesta cidade. Pois um dia, Deus julgará cada um de nós por esse trabalho.
Versículo 13, o apóstolo Paulo diz: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia que Paulo está falando aqui, é o dia da volta de Cristo, o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Vocês pensam que abrir uma igreja é só se filiar a alguma denominação? Tem uns que nem se filiam a nenhuma. Tem gente que abre igreja para si próprio, igreja com seu próprio nome, com seu próprio jeito, com sua própria cara, e não quer se submeter a denominação nenhuma, a jurisprudência nenhuma, a pastor presidente, a bispo, a quem quer que seja. Vocês acham que abrir uma igreja é só alugar um salão, comprar cadeiras, um púlpito de madeira, um som, um violão, um microfone, e começar um trabalho evangelístico e começar uma igreja? Vocês acham que igreja é só isso? Vocês estão enganados. A forma como nós estamos construindo uma igreja, edificando uma igreja, sendo igreja, será provada pelo Senhor quando Ele voltar. Que edifício é esse que nós estamos construindo? Sobre que fundamento nós estamos edificando nessa cidade? Sobre o fundamento de um homem? De um pária? Que mais cedo ou mais tarde quer se apropriar da igreja como sua, do patrimônio da igreja como seu, das ovelhas como sua, como se ele tivesse derramado o seu sangue por alguma delas? Que tipo de edifício nós estamos construindo? Que igreja nós estamos edificando? A igreja, senhoras e senhores, a igreja não é do bispo, a igreja não é dos pastores, a igreja não é da junta paroquial, e a igreja não é de vocês, a igreja não é de sua congregação, ela é a igreja de Deus. Somos edifício de Deus, diz Paulo no versículo 9, e haverá julgamento para nós no dia do juízo, no dia da segunda vinda de Cristo, sobre o que estamos fazendo desse edifício, que é a casa do Senhor, o santuário do Altíssimo. A maneira como estamos edificando essa igreja em Santa Cruz do Capibaribe será julgada e provada pelo fogo da segunda vinda do Senhor. Irmãos, minhas irmãs, nós precisamos construir uma igreja com qualidade, uma igreja que seja provada pelo fogo e permaneça fiel aos seus princípios. Não podemos barganhar nossos princípios, nem abrir mão dos nossos fundamentos em função de quantidade. Nós somos herdeiros de uma tradição histórica que remonta a 500 anos, se você quiser falar só de anglicanismo de 500 anos para cá, da reforma para cá. Porque se você quiser se referir ao cristianismo primitivo, então a raiz histórica dessa igreja remonta a Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O edifício desta igreja, a pedra angular desta igreja, a fundação desta igreja começou em Jerusalém no domingo de Páscoa de manhã, quando Jesus Cristo, pelo seu próprio poder, levantou-se vivo da sepultura depois de 3 dias de morto. Quando foi que deixamos de nos preocupar com a qualidade da igreja para nos preocupar com a quantidade de membros que a igreja tem? Quando foi que isso aconteceu? Porque a quantidade da lavoura do vizinho lhe incomoda mais do que a qualidade da sua lavoura. Por que se preocupar tanto com números, quando nós temos o principal, o fundamento, a base, o alicerce? Deus não está preocupado com números. A sua igreja também não deveria estar. Deus está preocupado
com qualidade. Ele quer em sua igreja qualidade. Isso não significa que a igreja não vai crescer, que vamos ser sempre uma pequena comunidade. O crescimento numérico da igreja é resultado da ação soberana do Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Portanto, o crescimento da igreja é natural. Se não cresce é porque tem algum problema. Mas essa não deve ser a nossa prioridade. Vejo com tristeza igrejas tão preocupadas com o crescimento numérico que têm agido mais como um ponto comercial secular do que como igreja do Deus vivo, a ponto de enxergarem as outras igrejas co-irmãs como concorrentes e fazendo de tudo para crescer rápido na cidade. Promovem eventos, barganham a fidelidade dos outros, compram pela fidelidade de novos membros, fazem pirueta, malabarismos, festas, eventos e tudo que possa atrair novos adeptos. Infelizmente, há igrejas que estão embriagadas pelo sucesso, querem quantidade a qualquer custo para encher seus templos. Os pregadores mudam a mensagem e oferecem um evangelho sem cruz, sem exigências, sem confrontação, dão à igreja aquilo que as pessoas querem ouvir, ao invés de dizer aquilo que elas precisam ouvir. A pregação é fraca, o evangelho é light, o caminho e a porta são largos, a cruz é leve. A riqueza do evangelho é sonegada e substituída pelas novidades do mercado da fé. Criança gosta de espetáculo e de novidade. Se não tiver novidade, a criança não acha graça. Quando eu dou um presente à Sofia, no primeiro dia, parece que foi o melhor presente do mundo que ela já recebeu. Ela brinca, ela quer que a gente brinque junto com ela, só dura um dia. No outro dia ela se esquece e deixa para lá, porque não é mais novidade. Tem crente agindo igual criança na igreja. Se não tiver novidade, se não tiver uma coisa nova, se não tiver um evento, uma coisa dinâmica, não pisa na igreja. Espera pela próxima novidade para poder vir. Porque o ordinário, o culto ordinário, o culto cristão, os eventos ordinários da igreja são chatos demais. Não tem novidade. As igrejas estão lotadas de crianças na fé, que não chegaram ainda à maturidade da fé. Eles não têm discernimento para identificar os perigos das heresias que entram dentro das igrejas. É nesse contexto que o apóstolo Paulo mostra que a igreja precisa construir e se edificar, crescer, mas com qualidade. Deus não está interessado em números, Ele está interessado em vida. Uma igreja saudável entende que o crescimento da igreja é obra do Espírito, não nossa. Nós apenas fazemos a nossa parte, mantendo o foco no crescimento saudável da igreja, que depende da nossa fidelidade a Cristo e à pregação bíblica. Não há outra forma, eu desconheço outro método de crescimento saudável de uma igreja. Precisamos fugir desse extremo. Mas também há um outro extremo para o qual não podemos caminhar. O reverendo Hernandes Dias Lopes gosta de usar a expressão numerofobia. É a fobia dos números. É a igreja que tem medo de crescer. É a igreja que se acomoda. Essa é a igreja cuja atitude é a acomodação. Ela acontece quando a igreja se conforma com a esterilidade
e cria justificativas para tapar o sol com a peneira e justificar sua falta de frutos espirituais. O crescimento da igreja é obra do Espírito Santo, mas a evangelização é obra e missão da igreja. Como a igreja pode esperar que o Espírito Santo convença o pecador da justiça, do pecado e do juízo, se não leva a mensagem do evangelho ao próprio pecador? Como escreveu São Paulo aos Romanos no capítulo 10, versículos 14 e 15. Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se a igreja não envia? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam o evangelho. Meus irmãos, eu quero concluir já chamando a equipe de louvor para cá. Eu quero concluir esta reflexão dessa noite dizendo a vocês, a todos vocês que estão aqui me ouvindo e acompanhando essa transmissão, escutem uma coisa: Jesus Cristo é o fundamento da igreja, não há outro. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. No versículo 11, Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A igreja não pode ser edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo, porque tanto Pedro como Paulo morreram, eles passaram, mas Jesus Cristo está vivo, permanece para sempre. Há 11 anos, essa igreja tem sido edificada sobre Cristo. Não podemos abandonar a mensagem da cruz, embora essa mensagem seja escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como disse Paulo nos versos 19 e 20. Paulo diz: eu estou determinado a pregar Cristo e este crucificado. Solos Cristos tem sido nosso lema e vai continuar sendo em nome de Jesus. Solos Cristos, somente Cristo. Se me perguntarem quais são os planos dessa igreja para o próximo ano, eu responderei que o nosso plano para o próximo ano e os próximos anos, para que celebremos outras datas como essa, o plano continua o mesmo: permanecer fiel aos fundamentos da nossa fé. Esse é o plano. Fora esse, não temos nenhum outro. Não temos nenhum outro. Não temos dinheiro para investir em construção. Não temos um terreno para já começar a sonhar com um templo sendo erguido para a glória do Senhor. Não temos missionários voluntários desta igreja para enviá-los ao campo missionário. Com pouca gente, não temos perspectiva de abrir novas igrejas esse ano, mas nós temos uma herança. Nós temos algo que não pode ser tirado de nós. Sabe que herança é essa? Sabe que riqueza é essa? Versículos 21 ao 23 do texto último que lemos. Paulo conclui dizendo assim, versos 21 ao 23: ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Os homens passam, bispo passa,
pastor, paz. Junta paroquial, paz. Irmãos, companheiros de jornada, paz. Um dia estão aqui conosco, amanhã, quem sabe. Há alguns aniversários atrás, Paulo estava aqui conosco. Há outros ainda anteriores a Paulo, Sérgio estava aqui conosco. E tantos outros que não foram transferidos para a congregação do céu, mas para uma outra congregação aqui da terra. Então não se glorie em homens. Paulo continua: porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Cristo é nossa herança e nós somos a herança de Cristo na terra. A igreja é herdeira de todas as coisas em Cristo. Se nós somos herdeiros de todas as coisas que pertencem a Cristo, por que é que vamos entrar em disputas e partidarismos dentro da igreja? Todas as coisas, as promessas, os dons, as riquezas do Espírito, tudo pertence a todos os cristãos. Não é a igreja que é nossa, nós é que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao bispo, é o bispo que pertence à igreja. E a igreja é riquíssima, ela é herdeira de Deus. Tudo que o Pai tem é do Filho, tudo o que o Filho tem é da igreja. Cada crente tem todas as coisas em Cristo. Eu me recordo do que disse o pai do filho pródigo ao filho mais velho, quando chegou em casa e viu a festa. O pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. E Paulo afirma aqui: tudo é vosso, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Tudo é nosso, tudo é nosso. O mundo é nosso para habitar, trabalhar, estudar, usar, deleitar, conquistar nossos sonhos. Segundo, a vida é nossa como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade, para vivermos para a glória de Deus. Terceiro, a morte é nossa. Diz Paulo, a morte para pôr fim ao sofrimento, para nos conduzir ao céu. Quarto, o tempo presente, hoje, é nosso. A providência, o cuidado de Deus, a direção, os livramentos de Deus, as bênçãos materiais que Deus tem nos agraciado, é nosso. Se o presente é nosso, Paulo conclui dizendo, e o futuro também é nosso. A vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu, a glória, a vida eterna. Veremos o Senhor como Ele é, veremos os santos no céu, seremos um só povo diante de um só e único pastor. O adoraremos e veremos no céu aqueles que nos precederam. A eternidade é nossa, o céu também é nosso. Tudo é nosso em Cristo. Com esta realidade, o que mais podemos desejar? O que mais podemos desejar? Que ambição mais podemos ter nessa vida?
só nos resta agradecer. Fique de pé, Igreja do Senhor. Eu convido a Igreja do Senhor, que o Senhor não conhece por placa, CNPJ, nem nome. Ele conhece pelos frutos, pelos dons que Ele derramou e pelos frutos que cada um tem produzido para a sua glória e louvor. Portanto, é a Igreja do Senhor que eu peço que fique de pé agora para agradecer. Eu daqui agradeço pela vida de vocês, por Deus ter colocado cada um de vocês em meu caminho, num país tão grande como o nosso, tendo viajado como eu viajei, passado por tantos lugares por onde eu passei. Eu poderia hoje ser pastor em qualquer outro lugar, mas Deus me trouxe para aqui, me colocou na vida de vocês e colocou vocês em minha vida, em meu ministério. Cada um de vocês, as ovelhas desta igreja, as ovelhas que servem ao Senhor em outro redil, mas que são igualmente amadas pelo Senhor e por mim, por isso estão aqui hoje. Eu agradeço pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que passaram por esta igreja e que hoje não fazem mais parte desta igreja, que independente das razões que levaram essas pessoas a saírem do meio de nós, eu tenho consciência de que essas pessoas, enquanto estiveram aqui, receberam os fundamentos da fé. Para onde foram e aonde estiverem, sabem que a herança que lhes foi transmitida aqui é a herança que Cristo nos deixou através do seu Evangelho, da sua palavra. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um. E vocês, o que tem para agradecer? O que vocês podem agradecer essa noite ao Senhor? Já agradeceram por Ele ter lhe escolhido para colocá-lo nesta família, para lhe adotar como membro desta família? Já agradeceu a isso a Ele? Faça isso agora. Agradeça ao Senhor, porque por tudo que temos aprendido, ouvido e visto ao longo desses 11 anos, só podemos dizer ao Senhor: